Já começa esse vídeo assim, com um nó no estômago, enojada realmente, revoltada, apesar de não estar surpresa, porque temos o quê? Mais um caso de uma empresa de moda que explora a mão de obra na sua cadeia produtiva, ou seja, explora quem está fornecendo o material para as peças serem feitas. Mas não é um caso qualquer, é um caso que merece a nossa atenção. E eu quero trazer isso para cá para te convidar a pensar sobre isso. E não é um vídeo polêmico, clickbait, não. É um vídeo realmente pra gente pensar sobre isso e ver de que maneira a gente pode fazer a diferença. No Instagram eu fiz um resumão, um vídeo de 1 minuto. Aqui eu vou trazer pra vocês o detalhe na unha, pra vocês entenderem o nível do problema que a gente tá falando. Para vocês entenderem tudo, essa semana a gente teve uma denúncia no BOF, no Business of Fashion, que é um dos maiores veículos de comunicação da internet, falando que a Loro Piana, que é uma marca de altíssimo luxo, ficou mais conhecida do grande público agora há pouco pela série Succession. A gente viu muitos personagens usando, e também na vibe do Quiet Luxury, porque é aquele tipo de marca pros milionários, pra galera que entende aquilo ali, sabe? Não é uma coisa um pouco mais popular, entre aspas, como Chanel, no sentido de que a marca é conhecida, mas é uma marca extremamente relevante, uma marca extremamente cara, e o que eu quero trazer pra vocês é: o suéter que eles vendem a $9.000 tem uma remuneração para a comunidade que produz essa lã de $280, fazendo a quantidade de lã necessária para a produção do suéter, e que é entregue para a comunidade, essa é a proporção. Aí antes que vocês digam, nossa, mas e daí? A gente já viu vários casos, até de mão de obra análoga à escravidão na moda. Qual é o problema? O problema é que a gente está falando da lã mais cara e mais fina do mundo. E para essa lã existir e dar origem para esses suéteres muito refinados, que frequentam ambientes luxuosíssimos, as comunidades indígenas peruanas precisam criar esses animais que basicamente fornecem lã uma vez a cada 2 anos. Se a gente for pensar, esse valor para a subsistência da comunidade é zero, é mínimo, é ínfimo. E a gente está falando dessa marca que também, além de ser uma marca premium, de altíssimo ticket, ela é do maior conglomerado de luxo do mundo. E assim, vamos colar aqui do Google. É uma marca que vale 202 bilhões de dólares. E o que essa comunidade tem de retorno não garante o mínimo para a subsistência. As casas são de barro, não tem saneamento básico, obviamente. As pessoas vivem com muito pouco dinheiro. E aí vocês vão dizer, tá, mas por que continuam fazendo isso? Tem a questão cultural, a questão de como as coisas se organizam, obviamente, nessas aldeias, nessas comunidades, mas também tem o fato de que, pasmem, a parte turística das pessoas interessadas em conhecer a vicunha ou como é feita a tosquia dos animais rende mais dinheiro do que ser o fornecedor da Loro Piana do grupo LVMH. É uma piada, né? É uma grande piada. E pra piorar, porque sempre pode ficar pior, nessa reportagem eles fazem um paralelo de quanto essa comunidade recebeu ao longo dos anos por essa lã. E nos últimos 10 anos, o valor da lã caiu 38%, gente, quase 40% de diferença, sendo que no mercado ela tá mais valorizada. Agora fazendo um parênteses, antes que digam que eu sou uma doida, e enfim, alguém que caiu aqui de paraquedas. Sou jornalista de moda, trabalho com moda há vários anos, entendo as questões de cadeia produtiva, sei que o custo da peça não é apenas a lã, inclusive todo o maquinário para ser produzida, para ter o beneficiamento dessa lã é extremamente custoso, enfim, uma série de questões. Tem toda a cadeia produtiva, além da lã, tudo que envolve os processos, depois a parte de distribuição, de comercialização, os pontos físicos, o marketing, o próprio branding, o valor dessa marca, porque por mais que a gente pegue o mesmo produto, se eu fosse vender aqui na minha casa, na minha cidade, esse valor nunca custaria os $9.000, por mais que fosse a mesma lã, etc. Eu sei de tudo isso.
Mas pensem o quanto é revoltante, o quanto é indignante, absurdo e não pode ser naturalizado esse tipo de comportamento por parte das marcas. Porque o primeiro passo pro absurdo realmente se tornar normal é a gente aceitar. E agora que foi feita essa denúncia pelo veículo, eu acredito que deve ser assim, um comprometimento de quem tá de alguma maneira nessa indústria de passar essa notícia adiante, que é o que eu tô fazendo com vocês. Porque a partir do momento que a gente pressiona as marcas, e não se enganem, não interessa que é uma marca lá no topo do topo do topo do topo da pirâmide. Toda marca se importa com a percepção, com a sua aparência, com a sua imagem. A prova disso é Balenciaga. É uma marca que eu também não falo mais, desde aquele vídeo fatídico, por mim, já virou notícia na mídia, todo mundo já esqueceu, eu ainda não esqueci. Mas enfim, essas pressões, elas surtem efeitos. E a gente precisa exigir que se tome uma postura, porque nessa comunidade as pessoas continuam sem nenhum acesso, possibilidade, estudo, perspectiva, nada. Agora, a Loro Piana, eu vou ler essa parte porque vamos dar o direito de resposta, né? Vamos ser corretos aqui. A Loro Piana disse que eles representam um suporte econômico fundamental naquela localidade, protegendo e fortalecendo o valor da fibra da vicunha, independente da dinâmica do mercado. É isso que eles disseram, que basicamente eles são ótimos e ainda por cima fazem um grande bem protegendo o valor da fibra da vicunha. E aí o meu ponto com vocês é o seguinte: a gente precisa exigir transparência das marcas. Enquanto a gente não tiver transparência na moda, essa treta vai ser ao infinito e além. Já falei pra vocês N vezes, dos stories, no YouTube, já nem sei, já conversamos sobre a Shein, todas as minhas restrições com a marca e também as partes positivas. Eu gosto de salientar que tem partes positivas porque geralmente quando a gente toca nesse ponto surge uma fogueira na internet. Então, antes de vocês me queimarem, se informem melhor sobre a minha opinião. Um dos pontos mais controversos e inaceitáveis da Shein vem justamente no mesmo da Loro Piana. Por quê? Não se sabe os processos, não tem transparência na Shein. Quem tá fazendo aquilo? É muita ilusão a gente achar que eles têm aí no mundo, sei lá, uma aldeia, uma colônia de pessoas que são forçadas a trabalhar. Não é, gente. Eles pagam, mas pagam o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. E não é porque alguém paga o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo que isso aí tá correto. Então, se a gente for fazer uma questão de proporção, não vou fazer proporção que seria matemático, mas se a gente for fazer ali um paralelo, é a mesma coisa entre a marca de luxo do topo da pirâmide e uma marca de base popular. Tá errado pras duas. Essas questões a gente não pode corroborar em nenhuma, nem na cara nem na barata, nem na de luxo e nem na popular. Então a gente precisa da transparência, porque o preço, ele não garante nada na moda. E essa é a maior prova. Não interessa o quanto tu pague. Simplesmente pode ser tudo uma grande lá no final. E aí, na minha opinião, a gente precisa fazer essa pressão. Não interessa se a marca vai reagir preocupada com o seu nome, se vai ser por marketing, se vai ser por, sei lá, qualquer interesse. O que importa é que essas pessoas, é que essa comunidade receba uma remuneração mais justa e viável pelo seu trabalho. Inclusive, eu quero contar para vocês uma curiosidade histórica, que essa lã, ela foi conhecida como a fibra dos deuses durante muito tempo no século XVI, quando o rei Filipe estava à frente da Espanha, né? Governava a Espanha. Inclusive, teve um decreto que proibia outras pessoas que não fossem da família real de usar essa lã sob pena de morte, porque de fato ela é a mais fina, ela é a mais macia do mundo, e dizem que ele mandou fazer até lençóis e roupas de cama, enfim, da lã da vicunha. Então, assim, é uma lã nobre, é uma lã que tem muita história, que traz consigo uma coisa muito ancestral, enfim, uma série de coisas que merecem ser respeitadas e que merecem ser valorizadas e remuneradas adequadamente. Então, se a gente fornece aí a lã mais cara e mais fina do mundo, a gente precisa ter uma remuneração justa. Então eu quero muito conversar com vocês sobre isso nos comentários, saber a opinião de vocês. E é isso, gente. Temos vídeos sobre isso lá no Insta, lá no TikTok. Me sigam em todas as redes. Esse assunto é
semelhante em todas, mas eu trago assuntos diferentes em cada rede. Um beijo, até o próximo vídeo e a gente se vê lá no Insta.